Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Aleluia. Quem lembra do corinho? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Josué. Terminamos a primeira playlist nossa da igreja no estudo completo. Já encerramos o estudo do Evangelho de João. Você pode voltar, assistir, encaminhar, assistir de novo, tirar dúvidas, relembrar, ir lá no canal, colocar seu comentário, fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração sobre o Evangelho de João. E pela graça do Senhor, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro de Josué. Nós estudamos seguidos dois livros do Novo Testamento, Romanos, e depois engatamos em João, o Evangelho de João. E agora nós estamos retornando para o Antigo Testamento. Nós já estudamos Êxodo, já estudamos Gênesis, não está na playlist do YouTube da igreja, era uma época que a gente ainda não colocava no YouTube, mas quem sabe, né? Em breve a gente coloca, estuda de novo e a gente aprende outras coisas, outros detalhes, porque a palavra de Deus ela se renova, a gente não sabe tudo, tem muitos que sabem muito mais, e aqueles que sabem muito também não sabem tudo. Então, hoje nós vamos, pela graça do Senhor, iniciar o estudo de mais um livro. Quero convidar você que vai participar com a gente hoje, por favor, coloque seu telefone ou no modo avião ou no mudo. Arruma um cantinho, senta, pega sua caneta, suas anotações, a Bíblia que você gosta de manusear e anotar. Geralmente a gente tem uma que a gente tem mais habilidade, né? Tem uma que a gente anota mais, que a gente escreve mais. Eu quero convidar você a pegar essa sua Bíblia, anotar, a marcar. De preferência, não ficar deitado, como a gente sempre fala. É noite, é segunda-feira. Eu não sei onde você está, mas aqui estava chovendo agora há pouco. Então, você já vai ter que lutar muito contra o cansaço. Não facilite para o seu corpo. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós louvamos a Ti, te agradecemos pelo início do estudo de mais um livro. O nosso coração está alegre pelo privilégio, o benefício, a graça, a honra de podermos juntos, Senhor, sermos ensinados por Ti, Pai. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, Espírito Santo, revela a nós os Teus ensinamentos, fala aos nossos corações, fala a cada pessoa, a cada lar, Senhor, de forma individual, de forma coletiva, porque o Senhor é um Deus que faz milagres, é um Deus que faz maravilhas, o Senhor é um Deus que transforma, que traz a realidade do impossível. E, Senhor, a Tua palavra ainda faz milagres, a Tua palavra é alimento. Não nos deixa, Senhor, ficar distraídos e que a nossa mente esteja ligada para contigo nesta noite. Nós te agradecemos mais uma vez e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Josué. Hoje nós vamos ter um, um pequeno panorama do livro de Josué. A gente não vai começar a fundo. Geralmente a gente. É bom a gente ter uma ideia, né? Do livro que a gente vai estudar antes da gente começar a estudar ele. Então, eu vou colocar aqui na tela para você algumas anotações que eu fiz. Deixa eu botar o começo. Deixa eu acertar aqui para gente. Essa tela, essa primeira página que você está vendo aí, esse daí é uma foto que eu encontrei na internet do Rio Jordão. Essa é a parte sul do Rio Jordão. Aí eu coloquei aqui, Josué, seja forte e corajoso. Essa é a parte sul do Rio Jordão. O Rio Jordão ele é, vamos dizer assim, o mar vermelho de Josué, né? Moisés atravessa o mar com o povo, Josué atravessa o Rio Jordão. Essa foto que você está vendo aí é do rio que existe. A nossa fé é uma fé que tem
base histórica, ela tem base espiritual, ela tem comprovações que estão sendo encontradas na arqueologia, nos estudos. Mas assim, eu gosto muito de olhar assim e imaginar, uau, esse é o rio, esse é o lugar. Exatamente o lugar que foi, os detalhes a gente vai procurar estudar e procurar ver o que que a gente encontra quando a gente for falar sobre a travessia do Rio Jordão. Mas eu creio que um dos marcos, dos pontos altos do Evangelho de Josué, além da queda de Jericó, da muralha de Jericó, é a travessia do Rio Jordão, que é o primeiro milagre que a gente vai ver logo no livro de Josué. E uma coisa interessante para a gente lembrar é que a gente terminou de estudar o Evangelho de João e Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, esse Rio Jordão, se ele pudesse nos contar, se a gente pudesse conversar com ele, se o Rio Jordão falasse, se o Rio Jordão falasse, ele ia ter muita coisa para contar. Então, aí você está com a imagem da parte sul do Rio Jordão. Você procurar na internet, você vai achar outras posições da foto do Rio Jordão. O que que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pequeno panorama do livro de Josué. Vamos lá. Quem será que escreveu o livro de Josué? Eu não sei você, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é que Josué escreveu o livro de Josué. Por que que o livro de Josué tem o nome de livro de Josué? O nome do livro de Josué é porque conta o personagem central desse livro, além do povo, além do nosso Deus, é um líder chamado Josué, que assume o lugar de Moisés. Então, o livro de Josué tem o nome de Josué porque é a história de um líder que guia seu povo até um local chamado Canaã, até um local da terra prometida que o Senhor prometeu aos antepassados dele. Então, esse nome do livro de Josué é dado Josué porque o personagem central dessa história é o líder chamado Josué. Ele, Josué é o nome do membro mais famoso da geração dos israelitas após a morte de Moisés. Depois de Moisés, Josué é o nome mais famoso dos israelitas. Ele, esse nome que foi colocado aqui, quem foi que escreveu, tudo isso, a gente vai procurar ver alguma coisa sobre isso hoje, tá? E o que que fala o livro de Josué? O livro de Josué fala a história de uma geração de Israel que atravessa o Jordão e entra na terra prometida, que era chamada de Canaã. Por isso que eu coloquei primeiro a imagem aí pra gente. Eu sempre gosto de colocar a primeira foto, né? Na primeira slide, a primeira conversa nossa, eu gosto de colocar uma foto, uma imagem que, para mim, fala sobre o livro que a gente vai estudar. Eu acho que o Jordão é, é o marco no livro de Josué. Então, qual é a missão de Josué? O que que fala o livro de Josué? Josué vai descrever uma história não só de Josué, mas de toda uma geração de israelitas que atravessaram e chegaram até ali que vão conquistar Canaã. Esse livro de Josué ele vai falar sobre as batalhas que Josué vai enfrentar, a fidelidade das pessoas, a fidelidade deles, são marcos de toda essa história que vai estar ali no livro de Josué. Vai falar muito sobre a batalha. Quem gosta de filmes de antigos, de batalhas, de soldados, épico, né? Filmes épicos de heróis. O livro de Josué é mais do que isso. Muito mais do que isso. Você vai ter espiões, você tem generais, você tem soldados, você tem traições, você tem muita ação, você tem morte, mas você também tem muito livramento, milagres, maravilhas. Tem muita ação. O livro de Josué, para quem gosta de ação, é um livro que tem muita ação. Para quem gosta de milagre, também é um livro de muitos milagres. E para quem crê na Bíblia, na palavra do Senhor,
É um livro que nós precisamos estudar, devemos nos alimentar e nós vamos ver a fidelidade do Senhor atravessando cada situação do livro de Josué, se mantendo firme. Nosso Deus sendo fiel e dando vitória ao seu povo em cada situação. Então, Josué ele vai liderar, ele vai ser o líder das conquistas sobre os adversários que vão se levantar contra o povo de Deus. Ele que vai estar liderando. Eu há um tempo atrás, eu trabalhando, eu ouvi, não assisti, mas eu ouvi um documentário antigo, eu acho que é aqui no History Channel, falando sobre batalhas antigas e batalhas sanguinárias, várias batalhas. E entre essas batalhas, eles colocaram vários episódios falando sobre as batalhas de Josué. E a visão que eles têm nesse documentário, né? É, um documentário é de um líder ah, focado, ligado àquilo, crendo em Deus de uma forma que tem hora que eles chamam Josué de como se ele estivesse doente sobre isso, ele estivesse enlouquecido, embriagado, anestesiado com algo que ele acreditava que ele era, que ele tinha uma missão a cumprir. Ele estava totalmente tomado por esse entendimento de uma missão que ele tinha que cumprir a qualquer custo, porque ele havia recebido de Deus uma ordem. Nós que cremos na palavra e que estudamos a Bíblia, que buscamos a nossa fé na palavra, a gente vai perceber que Josué ele não estava embriagado, não, né, nem anestesiado, nem dopado com uma ideia louca que tomou a cabeça dele. Ele não está simplesmente com uma missão que ele tem que cumprir, mas a gente vai perceber que Josué, ele se coloca numa posição obediente, procura obedecer e é guiado por Deus até o final de uma jornada. Então Josué, ele não está enlouquecido, nem embriagado, nem sem noção do que ele está fazendo, como se estivesse cego. No final quase no final desse documentário, eles colocam Josué nessa posição. Josué, ele vai ser um líder que vai se levantar de uma forma muito grande. Por quê? Pensa, você ter que substituir Moisés. É uma responsabilidade muito grande que ele recebe e ele precisava ser instituído como líder, ser respeitado como líder, ser visto como líder pelo povo. Então, tomar essa posição e o povo enxergar nele o substituto de Moisés era uma tarefa que não era fácil. Então, Josué ele vai se posicionar de uma forma fiel ao Senhor, o mais possível que ele puder, né? A gente vai ver que ele vai cometer erros, porque ele é ser humano, mas ele vai se colocar como um líder que busca ser fiel ao Senhor e cumprir aquilo que o Senhor vai colocar na mão dele, que o Senhor vai confiar nele, a conclusão daquilo que Moisés começou. Então ele vai liderar a conquista desse povo, do povo de Israel, vai liderar o povo contra os adversários que vão se levantar para tentar destruir o povo. E no final disso, quando a gente chega mais para o final do livro de Josué, a gente vai ver que ele vai supervisionar a divisão da terra em porções de cada tribo. Quando a gente chegar nessa parte, eu não sei como é que o Senhor vai nos levar para a gente estudar, mas o Senhor vai criar uma forma. Se a gente começa a ler, é um pouco cansativo, porque Josué é uma narrativa. O que é uma narrativa? Estão contando uma história, tá? O Antigo Testamento, a Bíblia, ela é cheia de narrativas, cheia de histórias que são contadas. É a forma mais fácil de se explicar algo, de contar algo, é uma narrativa, contando história. Então, mas não é uma história que não aconteceu. É uma história verídica, fatos que aconteceram. Então, Josué ele é uma narrativa, tá? Como outros livros são narrativas. A gente vai ver, por exemplo, os livros de reis e de crônicas são narrativas, porque conta a história de reis que foram sucedendo um ao outro, coisas que vão acontecendo.
Então, são narrativas. Josué vai seguir essa linha de raciocínio, contando histórias. Quando a gente chegar lá nessa parte onde vai começar a divisão das terras, dá uma sensação meio assim que a coisa está meio deslocada, porque estava contando uma história, de repente, parece que a gente está lendo um mapa sem foto. Fulano fica com a terra tal, o outro fica com a tribo tal, vai ficar com não sei quem, a gente divide outro com fora, além do sul, perto do mar, perto do seu lugar, perto do outro lugar. Dá a sensação de que a gente está lendo um mapa sem figura. Como que a gente vai ver isso aí? Nosso Deus vai nos orientar. Então, como a gente já sabe que o livro de Josué tem o nome de Josué por causa do personagem principal, vamos fazer assim para facilitar, que está no livro, que é o líder que o Senhor institui para levar o povo até Canaã. Vamos ver o outro. Você está no 4. Vamos para o capítulo 5, versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. A pessoa está dizendo, está explicando: olha, o lugar se chama Gilgal por causa disso, isso até o dia de hoje. Quer dizer, a partir daquele dia em diante, poderia mudar o nome. Que dia que isso aconteceu? A gente não sabe. Ele fala hoje, mas não põe uma data. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até o dia de hoje. Então, quando a pessoa escreveu isso aqui, Raabe estava vivendo no meio dos israelitas, ela estava viva ainda. Então, quem escreve é uma testemunha ocular, mas quem é que escreveu a gente não sabe. Vamos lá, capítulo, vamos tentar aqui, 14, versículo 14. Vamos ver outro exemplo. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Mais um exemplo para a gente encerrar os exemplos sobre isso. Capítulo 23, versículo 8. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Então, você vê que o livro de Josué ele é escrito gradativamente, conforme as coisas vão acontecendo, e o escritor vai colocando, permanecem até o dia de hoje. Raabe está no meio do povo até os dias de hoje. Então, é alguém que estava próximo, que estava ali vivendo isso. Alguém que provavelmente era próximo a Josué, porque ele vai descrever alguns detalhes, muitas coisas detalhadas. Se é o único autor, a gente também não sabe se é um único autor. Pode ser mais de um autor, pode ser alguém que completou, vamos dizer, quando Josué morre, pode ser. A forma de escrever no final não muda, então muitos acreditam que seja um único autor, porque a forma de escrever no final não muda. Isso tudo eles analisam, porque eu tenho uma forma de escrever, você tem uma forma de escrever, um tem uma forma de contar, outro tem outra forma de contar. Então, se eu começo a contar uma história e o outro conclui, provavelmente ele não vai contar da forma que eu conto. Então, quem faz o estudo sobre isso consegue perceber, não tem mais de uma pessoa contando a mesma história, tá? Isso tudo é visto quando eles vão estudar quem escreveu, quanto tempo foi, quantos foram, que data que foi, tudo isso eles olham. Então, a gente não sabe quem escreveu o livro de Josué, tá? Vamos lá. Em que contexto histórico acontece o livro de Josué? Toda essa história. Como a gente falou, uma narrativa. O que que é isso? Estão contando a história. São descritas e sucedem imediatamente após a morte de Moisés. Moisés morreu, automaticamente começa Josué. Aonde que a gente vê que Moisés morreu? Vamos lá, você está em Josué, volta um pouquinho, Deuteronômio 34, último capítulo de Deuteronômio. Finalzinho, fala assim, 34, versículo 5, Deuteronômio.
Capítulo 34, versículo 5 diz: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Deuteronômio termina aqui contando que Moisés morreu, tá? Aí, quando a gente inicia a leitura de Josué, capítulo 1, versículo 1, fala assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então a gente consegue entender que Moisés morreu, automaticamente o Senhor levanta Josué. Então são sequências históricas, tá bom? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Não teve um buraco no meio, não teve outro depois de Moisés que não fosse Josué. A história de Josué. Vamos ver aqui. A narrativa descrita se sucede imediatamente após a morte de Josué. Ok, foi até aí. Esta geração não é a mesma que havia saído do Egito com a liderança de Moisés, exceto Josué e Caleb. Esse pessoal que Josué está levando até Canaã não é o mesmo povo que saiu do Egito. Alguns podem dizer assim, ué, mas como assim? Lembrando que morreram no deserto. Só sobrou Josué e Caleb para entrar e alguns que tinham menos de 20 anos, se eu não me engano. Vamos conferir? Êxodo 32, versículo 10. Vai lá para Êxodo 32, versículo 10. A gente vai ler do 10 até o 13, para a gente entender a história, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Brotou, puf, do nada assim, um povo e um cara maluco, com sangue no olho, queria matar todo mundo e levar e tomar a terra dos outros. Não, não foi isso que aconteceu. A gente está entendendo o contexto que as coisas estavam acontecendo. Êxodo 32, versículo 10 até o 13 diz: Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios foi intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E acho que não é aqui, gente. Eu anotei. Vamos achar. Vê se você acha aí para mim. O versículo onde fala que vai morrer dos 20 anos para cima. Mas o Senhor, ele promete ma- que quem é mais velho, quem não vai conseguir herdar a terra prometida. Gente, isso aí são anotações que às vezes eu faço e eu erro na hora de digitar. Quem conseguir achar aí para nos ajudar, vai facilitar. Eu acho que a gente precisa conferir isso, tá? Se alguém conseguir achar, eu acredito que sim. 32 fala do bezerro de ouro, então acho que não é aqui. Serve para ver se é 34. Mas é Êxodo. Eu vou achar depois. Depois a gente vai achar. Importante que eles morrem. Os mais velhos morrem no deserto.
e não vão conseguir chegar à Terra Prometida. Só vai conseguir chegar até a Terra Prometida os que são mais jovens, exceto Josué e Caleb. Por que que Josué e Caleb são, são livres disso? Por que será? Porque quando eles vão olhar a Terra, eles voltam com um olhar totalmente diferente. Eles falam o que eles dizem que nós vamos e vamos conseguir conquistar a terra. Já quem foi com eles ficam cheios de medo, coloca medo no povo, faz todo mundo ser contra Deus. E o Senhor claramente diz para eles o seguinte: olha, vocês vão morrer no deserto. Então, só quem vai conseguir entrar na terra prometida dessa geração é quem? Josué e Caleb. E de presente, de reconhecimento, o Senhor vai fazer com que Josué seja o líder desse povo. Depois eu vou achar e vou dar para vocês. Então, a história de Josué ela está situada numa época em que a nação de Israel surgiu pela primeira vez ao leste do Rio Jordão, a terra que levaria o seu nome. Depois a terra vai se chamar Israel, tá? Vai ser trocada. Qual é a mensagem e o propósito desse livro? A mensagem e o propósito do livro de Josué é comissionar um novo líder, colocar um novo líder ali no lugar de Moisés. Tinha que ser algo extraordinário acontecer na vida dele, algo fenomenal, como aconteceu com Josué. E a gente vai ver que muitos milagres vão acontecer também com Josué e com as pessoas que vão estar junto com ele, tá? Essa pessoa, além de Josué, vai estar Caleb, e a gente vai ver que Caleb vai participar de tudo isso. No final da vida dele, a gente ainda vai ver ele cheio de força, e disposição e fé para cumprir aquilo que o Senhor manda ele fazer. Então, qual é a mensagem principal e o propósito do livro? Mostrar que Josué é o líder que substitui Moisés. Isso traz à nossa memória o quê? Não existe líder que não morra. Não existe ninguém que Deus não possa colocar outro no lugar e continuar a obra que ele iniciou. Moisés morreu. O Senhor chega para Josué e fala: Ser forte e corajoso. Moisés morreu, agora é com você. Então não tem ninguém que não possa ser substituído, porque a obra é do Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Moisés era instrumento, ele é um mensageiro do Senhor. Mas quem estava levando o povo até a terra, quem fez o povo passar o Mar Vermelho, quem fez o povo atravessar o deserto, alimentar o povo no deserto, não foi Moisés, foi o Senhor. Então, o erro do povo é assim: Moisés nos deu a lei. Moisés fez isso, Moisés fez aquilo. Não, quem deu a lei foi o Senhor. Quem libertou do Egito foi o Senhor. Quem abriu o mar vermelho foi o Senhor. Então a gente precisa entender que as pessoas, nós somos instrumentos na mão do Senhor. É o Senhor quem faz, não somos nós. Tanto que Moisés morre. Josué morre. A gente vai ver que grandes líderes vão morrer e pessoas comuns também, tá? Deus vai se dirigir diretamente para Josué, prometendo para ele tanto a terra que ele prometeu para Moisés, e também a gente vai ver a presença de Deus na vida de Josué, como estava na vida de Moisés. Quer ver? Vai lá em Deuteronômio capítulo 34:4. A gente pulou Deuteronômio, Números e Levítico, que nós não estudamos. Mas a gente comentou que a gente vai, durante o estudo de Josué, nós vamos ler vários versículos desses livros, principalmente de Deuteronômio, tá? Que a gente não estudou o livro, mas a gente vai ler muitos versículos desse livro. Deuteronômio 34:4. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela.
O Senhor está falando isso aqui para Moisés, não é para Josué, tá? O Senhor está dizendo isso para Moisés. Então, a promessa que o Senhor fez para Moisés de que ia levar o povo até lá, o Senhor vai cumprir. Só que ele vai usar Josué para concluir. Moisés iniciou, chega até próximo ao Jordão, mas quem faz a travessia, quem é usado para essa travessia é Josué. Josué também vai receber de Deus a promessa da sua presença, a presença do Senhor na vida dele. Josué capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande no norte. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim, como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O Senhor promete estar com Josué como esteve com Moisés. Josué recebe ordem para ser forte e corajoso. A gente vai ver do capítulo 1 várias vezes o Senhor falar ser forte e corajoso, seja forte e corajoso. Isso vai definir a missão de Josué, forte e corajoso. Por isso, acredito eu que esse documentário que eu assisti falava que como se Josué tivesse sangue nos olhos. Aquilo veio no meu coração, Senhor, eu quero ser assim. O que eles estão colocando como algo negativo não é negativo. Ele tinha certeza do que ele tinha que fazer, ele não desviou o caminho dele. E eu falei, Senhor, eu desejo ser dessa forma, ter a certeza de que eu estou cumprindo a sua vontade, fazer a sua vontade, custe o que custar. O Senhor mandava fazer, Josué fazia. Ele não tinha, como a gente fala, tempo ruim. O que que vai acontecer? Josué vai receber de Deus o milagre de atravessar o Rio Jordão. Por que que o Senhor vai fazer Josué atravessar o Rio Jordão? Porque o Senhor precisa mostrar tanto para Josué quanto para o povo que Josué está substituindo Moisés. Moisés faz o povo, leva o povo à travessia do Mar Vermelho. Josué leva o povo à travessia do Rio Jordão. Por isso o Senhor vai fazer esse milagre com Josué. Você consegue ligar as duas histórias? Porque as pessoas precisavam confiar em Josué, entender que, que Moisés estava morto. Lembra que o povo tinha aquela mania de ficar? Ah, mas se eu tivesse no Egito. Ah, se eu tivesse comendo cebola. Ah, eu vim aqui para morrer. Ah, não sei o quê. Ah, não tem carne, não tem isso. Ah, porque lá no Faraó. E ficar. Eles iam ficar, ah, porque quando era Moisés. Ah, porque Moisés. Ah, porque Moisés. Nunca ia estar satisfeito. Então, o que que o Senhor faz? Ele faz o milagre porque Deus precisa fazer o milagre? Não, é porque as pessoas precisavam crer e entender que Josué estava substituindo Moisés à altura, que o Senhor havia escolhido. Tem vezes que as coisas acontecem é para que a gente creia, tá? Como a gente viu ontem na palavra, a... quando o Senhor transformou água em vinho em Caná na Galileia, essa história termina João descrevendo o seguinte: isso aconteceu para que os discípulos crescem que Jesus era o Messias, de quem era Jesus. Então foi necessário que isso acontecesse para que houvesse fé. A mesma coisa acontece aqui com o povo. Josué ele vai viver uma guerra santa, tá? Ele entra como líder militar. Nos primeiros 12 capítulos que a gente vai estudar, ele vai aparecer como líder militar, aquele que vem cabeçando um exército. Quem estudou Êxodo com a gente, talvez consiga lembrar que a gente focou muito no que o Senhor falava, de como o Senhor já viu o povo. Quando o Senhor tira o povo do Êxodo não, do Egito, desculpe, em Êxodo, quando o Senhor tira o povo do Egito, ele já começa a apontar para o povo e a falar do povo, o exército marchava, e o exército do Senhor saía, e o exército do Senhor. Mas quando você para prestar atenção na história, exército nenhum ali ainda. Ninguém tinha arma,
Eram ex-escravos, fazedores de tijolos, agricultores, trabalhavam na terra, pesado. Não tinha nenhum exército ali ainda. Mas o Senhor já chamava de exército. Ele já falava que o exército estava saindo, marchando. E tinha ali mulheres, crianças, animais, carroças. Não tinha nenhum exército. Olhava assim, olha o exército. Josué ele entra como líder militar, liderando o que vão ser soldados. Por isso que muitos vão morrer no deserto, porque estavam apavorados, tinham medo. O Senhor precisava de soldados para poder vencer os inimigos que iam se levantar e o Senhor mostrar que ele estava dando a terra nas mãos do povo, tá? Então, os 12 primeiros capítulos vai se falar sobre Josué como líder militar. O que que vai acontecer que a gente vai ver? Vai acontecer uma coisa interessante do seguinte. Ah, achou, Dineia? Confere aí, meu amor. Números 14, 20. Esse é. Dineia colocou assim, de 20 a 31, por favor. Vai se levantar uns assuntos do tipo: que Deus é esse que manda matar todo mundo? Extermina animais, crianças, pessoas. Que Deus sanguinário. Esse Deus do Antigo Testamento, ele é ruim. O Deus do Novo Testamento é bom. O Deus do Antigo Testamento, ele é assassino e severo. O Deus do Novo Testamento, ele cura, ressuscita e perdoa. Será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Por que será que Deus manda matar desse jeito? E realmente morre todo mundo, não sobra ninguém? Será que isso acontece? A gente vai falar muito sobre isso. Que se levanta questões. Que Deus é esse? Deus assassino? Deus sanguinário? E a gente vai ver que não é bem assim. Se a gente prestar bastante atenção, ler a fundo, ligar as histórias, a gente vai ver que não é exatamente assim. Deus não é sanguinário, não é injusto, mas Deus, ele é justo. Uma coisa a gente precisa ter em mente quando a gente estiver estudando Josué, principalmente quando falar de guerra, de morte, do Senhor mandar entrar e exterminar tudo, matar tudo. Primeiro, nosso Deus é justo. A justiça do Senhor não é a nossa. Segundo, é duro demais para a gente ver, para a gente entender muitas vezes. E aqui nós não estamos falando a favor da morte e de tirar a vida de ninguém, tá? Não é isso, de forma nenhuma. Mas Deus, ele é dono da vida. Ele dá e ele tira. Pessoas morrem a todo tempo. Morrem a todo tempo. Se a gente entrar agora, tem guerras acontecendo em vários lugares. Pessoas morrendo em várias situações, morrendo por doenças, morrendo por guerras, perdendo a vida por situações terríveis ou por idade avançada. Por que que isso acontece? Porque Deus é dono da vida. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente estudar Josué. É 29, 14, 29. Números 14, 29. A gente precisa ter isso em mente. Por quê? Porque senão o nosso coração vai achar que Deus está sendo ah, terrível, está destruindo as pessoas de uma forma injusta, de uma forma que ele não deveria fazer, a gente vai questionar de uma forma errada. Então é importante a gente entender que a vida pertence ao Senhor, Ele dá, Ele tira, tá? Mas nós não estamos aqui apoiando nenhum tipo de extermínio, não é isso. Mas a gente vai ver que não tem extermínio. A gente vai entender que alguns povos vão ser poupados porque vão se arrepender, tá? Por exemplo, vamos lá. Josué capítulo 2 versículo 8 até o 13. Você está em Josué 1, vamos lá para Josué 2.
Versículo 8 diz assim, ó, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Raabe e sua família foram poupados da morte porque reconheceram o Senhor como Deus, como seu único Deus. Então a gente vai ver, isso é um exemplo. Também vai acontecer com os gibeonitas, também não serão exterminados. Então a gente vai ver que também tem hora que o escritor de Josué, ele usa o que a gente chama de hipérbole, exageros. Sabe quando a gente chega num lugar e fala assim, comeram toda a comida, mas a gente chega lá e olha e vê que sobrou alguma coisa? Desapareceu tudo, mas chega lá, viu que ficou alguma coisa? Aquele exagero, mas que realmente foi algo grande, mas não é exatamente que desapareceu tudo, que comeram tudo. A gente vai ver que o autor de Josué, algumas vezes, ele vai usar o que a gente chama de hipérbole. Exterminou tudo, todos foram destruídos. Aí, quando a gente chega no capítulo seguinte, a gente está vendo pessoas daqueles povos ainda ali. Ué, mas não tinha dito que tinha exterminado todo mundo? Não é que, não, ele não está mentindo. É a forma do autor escrever. Lembra que eu falei que cada um tem a sua forma de contar a história? Isso não deixa de ser uma história verídica e isso mostra mais ainda a pessoalidade do autor do livro de Josué. Mostra que foi um ser humano que escreveu. Muitos questionam a veracidade da palavra de Deus por causa disso, porque foram seres humanos que escreveram. Mas o que que eles queriam? Que Deus descesse do céu, mandasse um anjo, escrevesse, ou abrisse o céu, caísse a Bíblia? Deus usa pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para escrever. E isso, de uma forma miraculosa, mais de 40 autores se juntou e chegou nas nossas mãos. Então, a gente precisa ter isso claro para que quando alguém chegar para você e falar esse tipo de coisa que é delicado, a sua fé não seja abalada. Nossa, mas é verdade, eu não tinha parado para pensar. É, falou que exterminou todo mundo e agora o nome aparece de novo. É verdade. Como é que eu estou servindo a um Deus que matava todo mundo no Antigo Testamento e agora ele diz que é para perdoar? O que está acontecendo? A gente vai falar sobre esse conflito que muitas vezes acontece na nossa cabeça e no nosso coração quando a gente estiver estudando o livro de Josué. A terra como herança. Dos capítulos 13 até o 21, vai continuar o processo que já tinha iniciado com Moisés. Moisés começa, vai ter, a gente vai perceber que vai ter uma tribo, eu acho que é uma tribo, não sei se é mais de uma, mas eu acho que é, não sei se é uma ou se são duas, não tenho certeza, mas vão receber terras antes de atravessar o Jordão. Moisés já tinha iniciado e Moisés já tinha feito algumas divisões antes de tudo ser passado para as mãos de Josué, antes de Moisés morrer. Então, o que que vai acontecer? Do capítulo 13 até o 21, a gente vai ver que Josué vai continuar o processo que Moisés começou, tá? Para receber a terra que o Senhor tinha dado como herança. Essa terra que vai para a mão do povo vai se tornar a riqueza material das famílias de Israel. Isso a gente precisa trazer a nossa memória lá para trás. Quem é Israel? São os descendentes de quem? Lembra que os patriarcas são
Abraão, Isaque e Jacó. A descendência de Jacó vieram 12 tribos. A gente vai ver que esse povo vai se chamar Israel. De um homem que não tinha filhos, chamado Abraão, que a sua mulher já estava de idade avançada, ela estéril. O Senhor fez conceber um filho na sua esterilidade, na sua velhice. Agora a gente vai ver famílias e famílias, um povo inteiro. O que o Senhor havia prometido a Abraão, que daria, que faria dele pai de nações. Sara seria mãe de nações. Então nós vamos ver isso acontecer, ok? Isso é algo que alimenta a nossa fé. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Quando a gente estudou Gênesis e Êxodo, a gente viu que o ser humano, ele cai em pecado, ele erra, ele falha, como Abraão fez, como Sara fez, como Isaac, como Jacó, transformar Jacó em Israel. Então, Deus, ele não fica limitado às nossas falhas, mas ele usa o ser humano, pessoas que falham. Gente, a Bíblia é algo tão maravilhoso que ela conta, mas ela também mostra os pecados dos personagens, dos que seriam heróis. E a gente se dá conta que eles não são heróis. O herói da palavra, o herói da Bíblia é o Senhor nosso Deus. O pacto entre Deus e Israel. Lembra que o Senhor tinha feito um pacto com Abraão? Vai ter a renovação desse pacto. E quem vai presidir tudo isso vai ser Josué. Isso vai dominar o livro. A gente vai ver Josué falar muito sobre isso, sobre o pacto que Deus fez com Israel, que está sendo cumprido. Deus vai possibilitar a nação chegar lá e adorar a Deus como único Deus. A gente vai ver que Deus é santo e libertador. Lembra que quando a gente estudou Êxodo, a gente falou, Gênesis, a gente aprendeu sobre o caráter de Deus? Nós sabemos e confiamos que nosso Deus tem um caráter inabalável. Cremos no caráter dele que não muda. Abraão creu no caráter de Deus, ele creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Ele se tornou justo em Deus porque ele creu. A gente vai ver aqui que durante todo o livro de Josué, o caráter de Deus continua sendo o mesmo. O pacto que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor prometeu vai ser claro no livro de Josué. E isso vai alimentar a sua fé cada vez mais, alimentar a nossa fé e mostrar que o que Deus prometeu, ele cumpre no tempo que tiver que cumprir. Abraão não estava vivo para ver, ele não deixou de cumprir. Nosso Deus não deixou de cumprir porque Abraão não estava vivo para ver isso acontecer. A gente vai ver santidade de Deus. A gente vai ver atos redentores do Senhor, tudo no meio disso. Por isso que eu falei, dá para fazer uma série épica, tá? Santidade de Deus vai se manifestar em todo o estudo do livro de Josué. Depois, já chegando lá mais para frente, a gente vai ver que Deus vai promover e vai cumprir o seu pacto. Por que que acontece? O Senhor, ele cumpre e ele promove as formas de cumprir. Porque nós somos incapazes de cumprir as coisas. Nós somos incapazes de fazer as coisas da forma de Deus. Então Deus, ele vai fazer isso. Ele vai conceder vitórias ao povo. Ele vai aumentar a fé do povo a cada vitória, a cada passo, a cada milagre. Isso vai fazer com que o povo fique mais enriquecido e cheio de fé. E o Senhor vai exigir fé. Quando ele fala para Moisés ser forte e corajoso, ele está exigindo fé de Josué. Aleluia. Conseguiu achar? Fala isso. Eu não entendi, não fala que vai ser que vão atravessar de 21 para cima. Diz que vão ficar no deserto, não fala? Depois que eu falo 29, né? Primeiro foi, né? Acho que foi. Deixa eu ver aqui. 14 a 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês,
de 20 anos para cima, as que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. 14:29. Isso. Sobre o que a gente falou, a Diné colocou aqui para a gente, para nos ajudar, sobre o que a gente viu, que só entra na Terra Prometida Josué e Caleb. A geração que saiu do Êxodo não, gente, do Egito. Egito e Êxodo, o nome é parecido, então, gente, se eu trocar, vocês me perdoam. A geração do livro de Êxodo que sai do Egito, tá? Em direção à Terra Prometida, que vai atravessar o deserto. Vão morrer muita gente no deserto por causa de murmuração. Dois desse que viveram a escravidão, mas que vão chegar à Terra Prometida, só dois viverão. Josué e Caleb. Nem Moisés vai chegar, Miriam não vai chegar, Arão não vai chegar. Vai chegar Moisés e Caleb, tá? Eles viveram a escravidão do Egito. Eles vão ser as últimas testemunhas que vão contar para as gerações como era e vai chegar na Terra Prometida. Aí a gente foi procurar a referência, eu, como sempre, anotei errado. Li e acabei digitando errado. Mas a Diné ajudou, o Johnny falou. Não é que vão atravessar. Achamos aqui uma Você referência. falou que vão atravessar os de 20 anos para cima. O texto não fala que vão atravessar os de 20 anos para cima. O texto fala: cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima. Então, de 20 anos para baixo é que vão chegar na Terra Prometida. De É 20 o que anos para diz esse cima texto aqui. vão morrer. Fala para mim de novo aí qual é. 14? É o que eu estou lendo, meu amor. Eu sei, meu amor, só repete para eu ler aqui para poder sair no microfone. 29. Isso, Não é o que 14, vão 20. atravessar de 20 anos para baixo. Não é o que vão atravessar que está escrito aqui. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei a dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados para despojo de terra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Então, aqui está a passagem do castigo do povo. As pessoas foram conhecer a terra, espiar a terra, voltaram. Só quem creu foi Arão, não, foi Josué e Caleb. Os mais jovens conseguem chegar à terra de Canaã. Os mais velhos morrem no deserto por causa da murmuração, exceto Josué e Caleb. Amém? Glória a Jesus. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos iniciar o capítulo primeiro de Josué. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer. Aleluia. Senhor, nesta noite nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua presença. Louvamos a ti, Senhor, pelo início de mais um novo estudo, o início deste livro. Pai, abre o nosso coração, a nossa mente,
Que nós venhamos, Senhor, aprender, absorver e a praticar aquilo que o Senhor já tem nos ensinado na tua palavra. Nos faz, Pai, fortes e corajosos neste tempo. Nos faz como o Senhor fez com Josué, obedientes e obedientes, firmes e fiéis até o fim. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Uma fé, Senhor, que confia no teu caráter, naquilo que o Senhor é, porque o seu caráter não muda. Fortalece-nos em ti, renova as nossas forças e nos dá uma semana de bênçãos e glorifica o teu nome. Quero agradecer por cada vida aqui, Senhor. Guarda, abençoa. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quero agradecer aqui o Anderson, a Célia, Diaconisa Dineia, Diaconisa Fabiana, Fernanda, tem um iPhone 102, amém, glória a Jesus, irmão Eterson, irmã Vera, Janaína, Diácono Johnny, a Laila, glória a Jesus, obrigada, Luciana, o Márcio, esposo da pastora Rose, pastor Newton, pastora Simone, Otávio, Pamela, pastora Rose, missionária Tereza, meu esposo, o presbítero Jones. Gente, eu quero agradecer, muito obrigada, Deus abençoe. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus nos permitir. Bom descanso, fiquem com Deus.